Vamos dar uma olhadinha nas telas, é muito importante isso, porque pode te ajudar a decidir por qual caminho seguir, né, Daúde, na tomada de crédito. Vamos lá. Contratação de crédito safra 18/19, são dados de julho a janeiro de 2019, cooperativas de crédito, vamos lá. Volume contratado na safra passada foi 18,5 bilhões de reais. Segundo Miguel Daúde, né, que pesquisou e estudou isso durante a tarde, as vantagens das cooperativas de crédito, de pegar dinheiro das cooperativas. Taxas mais competitivas, o spread pode ser até 80% menor. Vamos lá, Daúde. Por que isso acontece, Suelen? As cooperativas, elas têm os cooperados como sócios, cada um tem a sua parte ali. Né? Então, o dinheiro que eles colocam na cooperativa pode ser revertido, né, para os cooperados e para outras pessoas também. O resultado sempre é dividido com os cooperados. Por isso que as pessoas dizem assim, eu recebi um crédito da minha cooperativa, que é o lucro. Então, o sistema cooperativo, ele é um sistema excelente. Né? É um sistema de sucesso. De sucesso. Eu vou te dizer, Sueli, desde que o homem surgiu na face da Terra, ele vivia em tribos, e essas tribos tinham um sistema de cooperativa, porque quando uma tribo perdia o seu chefe, as outras participavam do sustento dessa tribo, né, desse grupo de pessoas. Então, a cooperativa, ela está no DNA do homem. Então, portanto, eu acho que você participar de uma cooperativa, ela tem muita atuação regional, né? Então, portanto, ela sabe as dificuldades, ela conhece aquele público, portanto, o nível de inadimplência é muito grande. Sendo assim, as taxas são mais baratas. A gente queria saber as taxas para o nosso telespectador poder ter uma base, né? Mas a gente não conseguiu essas informações. Vamos tentar conseguir, Daúde, para a gente mostrar. Porque as taxas são difíceis você conseguir em decorrência de que você tem aí alguma coisa paralela, contrato. Então, é muito difícil, mas a gente pode garantir que as taxas das cooperativas são bem melhores e menores. Vamos correr que tem mais coisa, Daúde. Desvantagens, limitação de capacitação de recursos, sem segurança do fundo garantidor. Explica esses tópicos porque eu não os entendi. Você como economista explica. A limitação de recursos, Sueli, ela se dá porque você tem os recursos basicamente regionalizados. Você não tem o recurso ampliado como tem os bancos, né? O sistema bancário tem um seguro que é o sistema garantidor. Até um determinado valor, se você tem lá o seu dinheiro no banco, né, hoje está em torno acho, dos 250, 270 mil reais, esse seguro te garante se houver qualquer caso de falência de banco. No caso das cooperativas, não existe o sistema garantidor, mas existe um mecanismo entre as cooperativas que uma acaba socorrendo a outra. Vamos lá, como nós falamos lá no início, quando o ser humano não conhecia o cultivo e vivia nômade, né, no planeta. Agora a gente tem aí os bancos públicos, esse raio-x que foi feito pela nossa produção na tarde desta quinta-feira. Volume contratado na safra de julho, né, lembrando, a janeiro, 51,4 bilhões. É a maior, os bancos são os maiores os públicos são os maiores financiadores, né, das safras da agropecuária brasileira. Vantagens, segundo Miguel Daúde, volume alto de recursos, taxas mais atraentes, né, até por conta do número de clientes, né, e maior facilidade de negociação. Os bancos públicos, eles têm essa missão, né, de fazer o crédito rural acontecer. Principalmente o Banco do Brasil, aí que tem 90% do volume exatamente. E o Banco do Brasil tem a caderneta de poupança rural, que agora poderá ser estendida para outros, né? Então, é um banco que ele tem uma abrangência maior, ele existe desde a época do rei, né, Dom João, né, que criou o Banco do Brasil, então já naquela época já existia esse mecanismo. Então, ele tem uma forma de atuar muito grande. Agora, tem lá também um pouquinho dos bancos privados, né? Se você bobear, ele vai te empurrar um cartão de crédito, vai te empurrar um seguro, mas, portanto, ele tem essa facilidade. Desvantagens dos bancos públicos, segundo Miguel Daúde, muita burocracia e insistência em vincular empréstimos a outros produtos, aquilo que a gente sabe bem, né? Se você tomar crédito, você também precisa fazer um consórcio, na média, né? Na média, o teu custo acaba ficando mais alto. Então, essa é uma desvantagem
que aí, no caso, todos os bancos acabam praticando isso. Vamos para os bancos privados. Volume contratado na safra passada, 34 bilhões, na atual, agora não terminou ainda, né? 34 bilhões, vantagens, recursos fidelizados com os melhores clientes. Explique, Daúde, rapidinho. Os bancos privados, eles no passado não tinham grande interesse em fazer isso, porque eles tinham outros clientes que davam menos trabalho. Hoje, como os clientes estão ficando escassos, o investimento, então eles procuram, principalmente alguns bancos, estão se especializando na questão do crédito rural. No entanto, eles fidelizam aqueles clientes maiores, aqueles clientes em que eles têm uma relação muito boa, que tem a certeza de que o cliente não vai deixar de pagar. Então, portanto, também tem a empurroterapia, né? Ou seja, você vai lá, eles ficam empurrando essas coisas que não existem na cooperativa. Existe, mas desde que você opta por ela. Bacana. Miguel, agora eu queria uma orientação sua ao produtor rural. Vamos falar direto para o produtor rural. Na hora de contratar o crédito, se você fosse um produtor que fosse contratar o crédito agora, seja nos bancos públicos, privados ou cooperativas, a que você se ateria para que não seja feito um mau negócio? Bom, Sueli, a gente sabe que a rentabilidade está muito pequena, né? A rentabilidade do agronegócio. Então, portanto, você tem que exatamente saber o quanto você está pagando de juros. Por exemplo, você vai lá contratar um empréstimo. Isso vale para tudo, né? Se você vai comprar um carro, uma casa e mesmo no crédito rural. Aí você vai lá, tem uma taxa do contrato. Aí tem uma outra coisa, que quando você faz a composição dessa taxa de juros, você vê que a taxa não é bem aquela. E o produtor rural tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ele recorre a juros livres. E na média, hoje, ele paga quase 18%, 20% como tomador. E a gente, com clareza, posso dizer para você, no passado, até você conseguia rolar isso, mas hoje você não consegue mais, porque a relação do patrimônio à sua rentabilidade, ela está um desastre, né? Se você investiu um valor muito grande, você não está tendo uma rentabilidade de 2%, 3%, dada essas complexidades que a gente tem. Então, portanto, você precisa tomar muito cuidado. E olha, investimento, você tem que pensar para poder fazer. Se você puder fazer investimento, por exemplo, no equipamento, à vista, isso é melhor. No custeio, você tem que olhar a sua terra. Perfeito, será que ela posso não usar tanto? Então você vai por essa linha. Planeja, porque isso vai logo passar, portanto você sobrevive a essa situação.